Bom, nós estamos na nossa série Gênesis, né? E estamos aí trilhando histórias relevantes ao longo do livro de Gênesis, onde o Senhor se revela para a humanidade, onde muita coisa importante acontece para que a gente possa entender o trajeto da nossa família, né? Da nossa família? Sim, da nossa família, pois sabemos que somos a família de Deus, e por sermos a família de Deus, aquilo que a palavra narra para nós é parte do nosso DNA, é parte daquilo que nós agora, salvos e remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, fazemos parte, amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, eu quero convidar você a se pôr de pé, vamos ler do versículo 1 ao 3, Gênesis 12, do 1 ao 3, vá abrindo a palavra, se pondo de pé. Nos colocamos de pé para honrarmos a palavra de Deus, para lermos juntos. E aqui nós temos diante de nós o chamado de Abraão, um momento muito crucial na jornada e na história do cristão. Quero ler contigo então dos versículos 1 ao 3, onde diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à tua boa, perfeita e agradável vontade nessa manhã. Estamos diante da tua palavra e do agir do teu Espírito. E mais uma vez, Senhor, nós rogamos, nós pedimos, nós clamamos para que se faça em nós a tua vontade. Para que saiamos daqui nessa manhã mais parecidos contigo e menos parecidos com a nossa humanidade, com a nossa carnalidade. Deus, em nome de Jesus, opera no nosso coração, age com poder no nosso meio. Sabemos que tu és um Deus vivo e eficaz, assim juntamente com a tua palavra e na ação do teu Espírito. Pedimos para que nessa manhã, Senhor, tu faças milagres no nosso meio, mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de crer, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Pode se sentar. Abraão, como o primeiro patriarca, agora entrando num momento na história já que aponta para a redenção. Um homem que ao longo da trajetória de Gênesis surge como um escolhido de Deus para receber um chamado de Deus que faria ecoar para uma eternidade. Um homem chamado a dedo, escolhido pelo Senhor para receber um chamado de iniciar uma linhagem, iniciar uma separação, ou melhor, uma distinção dentre a humanidade caída, para dali então iniciar aquilo que hoje nós conhecemos como o cristianismo. Sim, alguns podem dizer que a igreja, ou melhor dizendo, a história de redenção começou em Cristo. Mas nós precisamos levar em consideração o Antigo Testamento e entendermos que para que Cristo fosse o nosso Salvador e Redentor, muita coisa precisaria acontecer para que no tempo e espaço de Cristo as coisas fizessem sentido. E tudo começa aqui. Tudo começa neste capítulo 12 de Gênesis. É por isso que não tem como nós começarmos em Mateus, Marcos, Lucas, João, uma jornada de compreensão de quem é o Cristo, sem conhecermos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Nós precisamos entender que há uma história. Dentre muitas narrativas, há uma história. E essa história é a história de Deus para com a humanidade.
Então não podemos separar a história de um homem com a história de Deus, até porque nós temos aprendido aqui nessa casa que não é Deus que entra na nossa história, amém? Mas somos nós que entramos na história de Deus, amém, irmãos? Isso faz toda a diferença e quando lemos a palavra de Deus precisamos entender isso. Mas Abraão aqui também tem muita coisa para nos ensinar, e é claro, como a palavra de Deus num todo tem muito a nos ensinar. O Senhor chama Abraão e diz a ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Agora, fator curioso é que 2 versículos atrás, nós temos aqui uma narrativa, nós temos aqui uma manifestação do que acontece com o seu pai, Terá. Terá, pai de Abraão. No versículo 31 do capítulo 11, diz assim, preste atenção, querido. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, seu filho falecido, né? E sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para onde? Para onde? Canaã. Espera aí. Canaã não é a terra prometida? Sim ou não? Então, Terá estava, a Bíblia nos diz, que ele estava pronto a ir até Canaã. Mas o texto continua dizendo, mas ao chegar a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu onde? Em Harã. Mas ele não estava indo para Canaã? A palavra não nos diz por que é que ele parou em Harã. E aqui nesse trecho, nesses 2 versículos, tem 2 Harã. Tem Harã, o falecido filho de Terá, e tem a cidade de Harã. Tá? Não confundemos as duas coisas. Mas o texto nos diz que Terá, ao invés de chegar em Canaã, ele para em Harã. E na sequência, Deus chama o seu filho para continuar até o destino pelo qual seu pai já havia proposto ir, mas não foi. É mais uma prova para mim e para você, de que a história não é a respeito de Harã, não é a respeito de Abrão, é a respeito de Deus e seus planos. É a respeito do Senhor que faz todas as coisas e como nós cantamos aqui na sua soberania, Ele é suficiente em si mesmo. O teólogo Daniel Hayek, ele vai dizer assim, num livro que eu estava lendo essa semana, um atlas ilustrado da Bíblia, ele diz, não se trata de biografias, mas de narrativas dentro da história de salvação, né? Ou seja, o reino de Deus não é a respeito do que uma vida pode fazer, mas é o que Deus está fazendo através das gerações. Agora, queridos, nós precisamos também aprender aqui o tipo de homem que Deus escolheu para essa jornada. Por quê? Porque o tipo de homem que Deus escolheu para essa jornada continua sendo o tipo de filhos que o Senhor continua escolhendo para os dias de hoje. A palavra fala de características deste homem, um homem que precisou sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes, que curiosamente haviam desistido da jornada no meio do caminho. Olha só que interessante. Precisava sair da casa do seu pai e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Perceba o chamado de Abraão, que é um chamado de fé. Um chamado de caminhar pela fé para o lugar que Deus falará. Para o lugar que Deus mostrará. E isso requer de nós, meus irmãos, fé suficiente para sermos completamente e totalmente dependentes de Deus. O Senhor nos chama, sim, com as nossas aptidões, com os nossos talentos, com as nossas capacidades. O Senhor nos convida a vivermos desta maneira, mas Ele nos chama para uma jornada de fé.
E na fé, as aptidões, os talentos, as capacidades, muitas das vezes precisam se aquietar para que a voz do Espírito Santo se sobressaia acima dos nossos talentos, aptidões e capacidades. Porque na nossa natureza é muito mais fácil a gente caminhar diante da nossa experiência do que da voz do Espírito Santo. É muito mais fácil a gente caminhar segundo aquilo que já deu certo e deu errado e trilharmos um caminho de entendimento de como as coisas funcionam do que caminhar pela fé para um lugar que Deus ainda há de mostrar. Isso fala conosco, meus irmãos, isso fala com aquilo que somos por essência, isso fala do nosso anseio de ouvir a voz de Deus, isso fala do nosso nível de relacionamento com Deus. Porque ou temos ou não temos relacionamento com Deus, ou conseguiremos depender dEle e ouvir a sua voz na maneira em que Ele fala e do jeito que Ele conduz, ou nós nos ancoraremos nas nossas próprias experiências e ficaremos apáticos e aquém da vontade de Deus para a história dEle. E é isso que nós precisamos aprender. Abraão foi um homem que aprendeu e precisou renunciar às certezas do passado. Imagine ele já na lida com o pai. Possivelmente, o lugar de Harã era um lugar que ficou bom. Eles chegaram, se acomodaram. Possivelmente, esse homem não quis ir além, porque talvez coisas lhe sobrevieram, e ele disse, não, por aqui, até aqui está bom. Possivelmente Terá mudou de ideia, e ali ele ficou. Então sim, é necessário para que nós vivamos o nosso chamado da fé, que nós renunciemos às certezas do passado. Ouvir ao Espírito é colocar em xeque até aquilo que já deu certo até ontem. Ouvir a voz do Espírito é colocar em xeque aquilo que nós já sabemos que funcionou até ontem. Porque pode ser que aquilo que Deus quer fazer hoje através de nós não seja mais igual àquilo que deu certo ontem. Nós precisamos também aprender a enfrentar as incertezas do futuro. Imagine alguém perguntando a Abraão, Abraão, para onde você está indo? Não sei. Vai dar certo? Não sei. Quando que você vai chegar? Não sei. A nossa fé, meus irmãos, o chamado para a nossa fé, com a nossa vida, deve ser algo parecido com isso. Sabe, ao mesmo tempo em que nós estamos multiplicando talentos e fazendo o melhor daquilo que está diante de nós, no momento em que nós estamos, nós precisamos estar prontos para desarmar as nossas tendas e continuar, se o Espírito Santo nos conduzir. Precisamos estar prontos para mudar de ideia, se o Senhor nos der uma outra estratégia. Precisamos estar prontos para estarmos atentos à voz do Espírito Santo, até mesmo nos detalhes, em como orar. Às vezes, irmãos, nos acomodamos no tipo da oração que estamos fazendo e o Senhor está querendo nos falar, não ore mais assim, ore de outro jeito. Ore com mais fé, ore com mais vigor, ore com mais dependência. Se envolva diferentemente, fale diferentemente, haja diferentemente. O Senhor está às vezes nos chamando para ouvirmos a sua voz e sermos conduzidos a Ele. Mas às vezes, irmãos, as experiências que deram certo no passado nos travam, nos paralisam. A gente diz, não, está dando certo, está bom aqui. Será que não foi isso que fez com que Terá ficasse em Harã e não chegasse a Canaã? Talvez. Renunciar às certezas do passado, enfrentar as incertezas do futuro e olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Colocar em xeque tudo que você faz diante da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não estou falando em fazer da tua jornada uma jornada tão mística que descole da palavra de Deus.
Cuidado, cuidado, para você não começar a ouvir mais a sua cabeça e as tuas loucuras do que a voz do Espírito. Mas é necessário a gente discernir as coisas e ouvir a voz do Espírito. Não é porque a nossa cabeça é capaz de pregar peça na gente que a gente tem que deixar de ouvir aquilo que o Espírito está falando conosco. Como que eu resolvo isso, pastor? Intimidade com Deus e com a palavra. Leitura bíblica e oração. Quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Leitura bíblica, conhecendo Deus em sua essência. E oração, para orar aquilo que o Espírito imprime dentro de você. Quanto mais, mais. Abraão foi um homem que aceitou passar pelos testes da fé. Ele nos ensina como alguém que pôde ser colocado sobre fortes tensões. Ele acertou o tempo todo? Não, a gente sabe. A gente sabe que ali adiante, nem muda o capítulo, ele já vai fazer coisa errada, ele já vai para o Egito, aí volta, depois vai de novo, só para testar mesmo que estava errado, né? Às vezes a gente é cabeção mesmo, né? É a nossa característica. Mas a nossa insistência em nos relacionarmos com o Senhor precisa ser maior do que as nossas experiências que deram certo e que deram errado. Tem alguém aqui? Precisa ser maior, porque é nesse lugar que nós colocaremos o nosso coração em dependência total a Ele. Às vezes a gente se priva porque tivemos experiências que deram errado. Às vezes a gente se priva porque a gente teve experiências que deram certo. E a gente condiciona a nossa fé e a nossa jornada com Deus baseado no passado. E o Senhor está querendo nos lembrar que hoje, nessa manhã, que não tem como nós vivermos de fé em fé, de glória em glória, olhando para o passado. Precisamos olhar para Deus, para o Senhor. Porque talvez o que Ele esteja querendo fazer através de você, seja necessário que você se desprenda do que deu certo e do que deu errado no passado. Se você não fizer isso, talvez você não dê mais um passo de fé em fé. Alguém que aceita passar por testes de fé, alguém que pode ser colocado sobre fortes tensões, alguém que deseja fazer a vontade de Deus como sendo a coisa mais importante da sua vida. Escute-me, igreja do meu coração, nós precisamos buscar a vontade de Deus como a coisa mais importante da nossa vida, se de fato Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Precisamos estar descolados do passado de tal maneira e conectados com Deus de tal maneira como que se a nossa vida, o nosso dia, o nosso futuro, a nossa jornada dependesse disso. Até porque, de fato, depende. Depende. O Senhor nessa manhã te chamou para te dar um chacoalhão na tua fé. Ele te chamou nessa manhã para você olhar para o patriarca aqui onde tudo começou a história de redenção, da qual você hoje é beneficiário dela, e dizer, se ele começou assim, há um propósito de viver dessa maneira, e eu preciso então também assumir o meu papel e entender que é dessa maneira que eu também posso me relacionar com o Senhor. Amém? E aí aqui entra uma coisa muito interessante, que eu havia falado há uns cultos atrás e eu li num dos comentários que eu estava estudando nessa semana. O Wiersbe vai dizer que a maneira como você responde às promessas de Deus, preste atenção, a maneira de como você responde às promessas de Deus determina aquilo que Ele fará na sua vida. Ou seja, aquilo que eu venho falando, você decide a intensidade da sua participação na história de Deus. Primeiro ponto, nós entendemos que a história não é nossa, ela é de Deus. Ele é o soberano sobre tudo. Ele é aquele que estabelece todas as coisas. Na sua presciência, tudo já está escrito. Agora, da nossa perspectiva humana,
Nós precisamos entender que quem decide a intensidade que nos envolveremos na história de Deus somos nós mesmos. A gente pode ser um coadjuvante. Você já viu aquele filme que tem um monte de gente passando atrás? Você já viu? Né? Os figurantes. Né? Você está assistindo uma cena, tem ali os personagens que estão na frente, onde a câmera está focada, e de uma maneira desfocada lá atrás, temos os figurantes, aquelas pessoas que passam na rua. Elas são pagas, meus irmãos, é verdade. Elas são pagas dentro de um estúdio que imita um lugar qualquer para simplesmente andarem de um lugar para o outro. Está acontecendo alguma coisa aqui e tem alguém lá atrás que foi paga para passar andando, fingindo que não tem nada acontecendo lá. Qual é a intensidade que você tem colocado na tua vida para participar dessa história de redenção que Deus te chamou para ela? Pergunta forte. E essa é a pergunta do Em Casa essa semana, hein? Combinado, gente? A intensidade está nas tuas mãos. A intensidade é se colocar num lugar para o sobrenatural de Deus. Às vezes está tudo bem, a vida está boa, está tudo certo. E o que é que nós vamos fazer então para buscarmos mais de Deus? Nós precisamos nos colocar nesses lugares. Precisamos nos colocar nesses lugares, sair da zona de conforto. Talvez o Senhor esteja te prosperando, tua vida está bem, a tua saúde está bem, e de repente, para que você experimente de algo a mais do Senhor, o Senhor quer te chamar para um tempo mais intenso de oração. Ou de repente o Senhor quer te chamar para um tempo mais intenso de jejum. Ou de repente o Senhor quer te chamar para um tempo mais intenso de generosidade. Sabe, queridos, quando está tudo bem, maravilha, nós podemos desfrutar e está tudo maravilhoso. Mas nós precisamos entender que nós devemos continuar na dependência de Deus. Eu nunca vou me esquecer, uma vez um irmão chegou para mim, e eu não estou falando de dinheiro aqui, tá, irmãos queridos? Por favor, entendam. Um irmão chegou para mim e ele me entregou um pacote de dinheiro, num dia normal da semana aqui. E eu fui surpreendido com aquela atitude dele, ele entregou um pacote de dinheiro, eu olhei para ele e falei, o que é isso, irmão? Ele falou, sabe o que é, pastor? Eu estou ganhando muito dinheiro e eu não quero me acomodar. Então eu resolvi sair da zona de conforto. Está aqui, ó, uma oferta alçada para a igreja. Né? Pessoas que se colocam nesse lugar. Pessoas que está tudo bem, mas não, eu vou começar a orar de madrugada às 3 da manhã, todos os dias. Como alguns irmãos aqui da igreja que eu sei que fizeram recentemente, ano passado, e continuam fazendo. Não, está tudo bem. Está orando por quê? Porque eu quero mais de Deus. Eu quero ter a certeza de que é Deus que está falando comigo. Eu quero ter a certeza de que é Deus que tem conduzido a minha vida. Não, por que você está jejuando? Tem alguém doente na tua casa? Não, está tudo certo. Está jejuando para quê? Eu estou jejuando porque eu quero ouvir mais de Deus. Eu quero ter a certeza de que quando Ele falar qualquer palavra para mim, eu esteja atento para ouvi-lo e obedecê-lo. Sabe, queridos, o Senhor nos convoca para esse lugar. Ele nos convoca para esse lugar de dependência dEle. E para que a gente viva nesse lugar de dependência dEle, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Nós precisamos dar esse passo. Envolvimento com a casa de Deus, envolvimento com a igreja, com as demandas, com as necessidades. Eu estava falando com os irmãos que estão fazendo parte do curso de liderança desse semestre. Nessa semana eu falei, cuidado, para vocês não fazerem dos filhos pequenos de vocês desculpa para não servirem na casa de Deus. Porque não há nada mais precioso do que uma família inteira com seus filhos servindo a casa de Deus. Sabe, às vezes a gente vai se acomodando porque está tudo bem e a gente vai mantendo aquele espírito de gratidão e está tudo certo, glória a Deus, mas sabe, o perigo disso é a gente se acomodar e deixar de ouvir a voz de Deus, porque a gente é tendencioso a querer ouvir a voz de Deus quando não está dando tudo certo. E aí a gente já perdeu o bonde, a gente já perdeu o trem já passou. E aí não está dando tudo certo, e às vezes, nem sempre, mas às vezes pode ser porque quando Deus falou, você não ouviu.
porque você estava acomodado nas coisas boas que deram certo na vida. Imagine um homem começar a caminhar para um lugar do qual ele não sabia, com toda a sua família primária, se despedindo da sua família secundária, seus pais, caminhando com todos os seus pertences para um lugar onde Deus mostraria. Esta é a foto de onde deve estar a nossa jornada com Deus. Assim. É assim que o Senhor nos quer. É neste lugar que o Senhor nos deseja. Amém, irmãos? Que nós possamos buscar mais da presença dEle, para que de fato possamos dizer: estou à sua deriva, à sua mercê, Senhor, à sua direção. O Senhor vai soprar e eu vou ser aquela vela, como um barco, um veleiro, que vai alçar e que vai ser tomada por aquele vento que vem do céu e que me conduz para a direção que tu tens. Eu vou abrir mão das minhas vontades, eu vou abrir mão das minhas aptidões, porque às vezes as minhas aptidões me impedem de ouvir o novo de Deus para a minha vida, porque não é a respeito do que conseguimos fazer ou do que não conseguimos fazer, mas é a respeito da vontade dele soberana sobre a sua história. E aí eu vou ser conduzido por Ele, porque é Ele quem está soprando atrás de mim. É Ele quem está me conduzindo, é Ele quem está me levando. Esse foi o chamado de fé de Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aqui, cuidado, muita calma nessa hora. Quando Deus fala para Abraão que o seu nome será famoso, cuidado para não incendiar o teu coração aqui e dizer: é isso mesmo, eu serei famoso, né? Aquelas coisas que às vezes Satanás quer promover no nosso coração, que não vem da parte do Senhor, e vem maquiado como algo de Deus, né? Eu vou te enviar para as nações. E aí o teu ego infla e diz: é isso mesmo, e você chora, não é nem da presença do Espírito Santo, não, é de emoção, porque você foi encontrado como a solução, o antídoto para a humanidade. Uau! Aí você canta aquela música do Roberto Carlos: esse cara sou eu. Não. A fama de Abraão estava totalmente atrelada quando ele decidiu participar da história de Deus. Porque através da sua vida, Deus seria famoso, Deus seria revelado, Deus seria engrandecido. Amém? Então não é a respeito de nós. Não é a respeito de quantos likes a gente consegue a partir de uma frase de impacto no Instagram. Não é a respeito daquilo que a gente consegue dizer e das nossas capacidades que acabam sendo louvadas em meio à comunidade. Não, é a respeito de estarmos obedientes diante da vontade de Deus. E Deus sendo engrandecido através da nossa obediência. É através da nossa obediência. E aí aqui precisamos também entender que eu e você já somos abençoados por sermos herdeiros dessas bênçãos de Abraão. A Bíblia vai dizer para nós no Novo Testamento, em Gálatas 3, de 6 a 9, o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Está falando da obra de redenção de Cristo aqui. E aí diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de... Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Metade. Vou dar mais uma chance para você. Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Amém, meu irmão. Comeu muito churrasco nesse feriado, né? Está meio... Todos nós somos encontrados como filhos de Abraão.
Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, nós, aqui, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Amém, irmãos? Nós somos abençoados por herança. Uma herança que nós não merecemos, mas nós recebemos. Mas nós recebemos por meio de quem? De Cristo Jesus. Em Cristo estão as minhas bênçãos. Você pode repetir comigo isso nessa manhã? Diga: em Cristo estão as minhas bênçãos. Em Cristo estão as minhas bênçãos. Porque aquilo que Cristo já fez por nós, aquilo que Ele consumou no madeiro, na cruz, morrendo em favor de nós, nos dando salvação e vida eterna, nós podemos desfrutar. Começou em Abraão, se cumpriu em Cristo, e nós podemos desfrutar disso. Olha só, eu quero pedir por gentileza para colocar no telão a respeito das bênçãos de Cristo. Nós temos 3 momentos onde Cristo nos abençoa. Primeiro, com relação ao passado. No passado nós recebemos o perdão de Deus. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por isso o Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, nossa vida, 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Terceiro, o que Cristo já fez no passado, a adoção como filhos, Romanos 8:15, pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos papai, Abba Pai. E quarto, o que Deus já fez no passado por nós em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. 1 Coríntios 6:19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Essas coisas o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, é fato consumado. Todo aquele que crê em Jesus e faz dele seu Senhor e Salvador e se torna discípulo de Cristo, já recebeu essas bênçãos do passado, amém? Mas no presente Ele continua tocando as nossas vidas, Ele continua ministrando o nosso coração, Ele continua mudando a nossa maneira de andar, a nossa maneira de pensar. E é por isso que o que Deus está fazendo também é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Segundo, transformação espiritual, 2 Coríntios 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Nessa transformação espiritual é que nós conseguimos sintonizar a voz de Deus. É que nós conseguimos discernir o Senhor da nossa própria voz. Que nós conseguimos discernir a vontade de Deus da nossa própria vontade. Terceiro, o que Deus está fazendo? Paz e sustento nas lutas. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Ah, como é bom! Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E quarto, provisão do necessário. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vale a pena enfatizar aqui, é do necessário, as vossas necessidades, amém, queridos? Mas também as bênçãos de Cristo nos projetam para o futuro. É passado, porque está consumado em Cristo na cruz, e quando nos tornamos filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós assumimos essa verdade se torna real em nós. É também presente, porque o Senhor está em franco progresso nas nossas vidas, mas também é onde está a nossa esperança no futuro, o que Deus ainda fará. Primeiro, herança eterna. 1 Pedro 3:4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor. Nós temos uma herança de eternidade. Amém, irmãos? Segunda coisa que Deus fará no futuro é a glorificação.
né? Seremos glorificados, assim como Cristo foi. Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. E por fim, a ressurreição. 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, irmãos? Nós somos abençoados por herança de Abraão em Cristo Jesus, por essas bênçãos que tocam o nosso passado, por aquilo que Cristo fez no passado, o presente da era atual e também o futuro onde repousa a nossa esperança. Deus nos presenteou com uma herança extraordinária. E é nesse lugar que nós somos abençoados. É nesse lugar que nós precisamos descansar o nosso coração. Descanse o vosso coração nas bênçãos de Cristo. Porque se a gente perde isso do foco, se a gente tira isso da nossa frente, a gente vai se afligir pelas coisas desse mundo. A gente vai ser tomado de medo, de pânico, de pavor, de insegurança, de incertezas. Preste atenção! Isso é suficiente para todo aquele que crê em Cristo. Em dias bons, em dias maus, é isso que está encravado no nosso coração. É quando nós olhamos para o passado, recebendo o perdão de Deus, a nova vida, a adoção e o Espírito Santo. E quando nós olhamos para o presente, nós sabemos que o Senhor está agindo em santificação, em transformação espiritual, paz e sustento nas lutas. Ele é fiel, amém? E em provisão do necessário. Mas quando nós ainda, além disso tudo, podemos fechar os nossos olhos, vislumbrar a nossa esperança no futuro e encontrarmos herança eterna, ressurreição e glorificação. Aleluia. E sabe, porque isso é tão importante. Isso é tão importante, essa herança que Abraão deixou para a gente, de maneira tão importante para que se cumpra a conclusão do chamado de Deus a Abraão, que tange as nossas vidas. Está lá no versículo 3. O versículo 3 vai dizer o seguinte: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por que ele diz isso? Em primeiro lugar, vamos só fazer um parênteses aqui, para que a gente tenha desejo de vingança? Não. Para que a gente ore, como em algumas orações nos Salmos, diz: Senhor, corta a cabeça dos meus inimigos. Não. Para que a gente faça como Cristo e Estevão: perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. Irmãos, se a gente fosse viver a partir do que os outros falam da gente, das pessoas que se fazem inimigas da gente, a gente não andaria mais, a gente não viveria mais, a gente ficaria à mercê dos falatórios, a gente ficaria à mercê das invenções humanas, a gente ficaria à mercê do que as pessoas com maldade estão plantando contra nós. Mas Deus está querendo acalmar o coração de Abraão e quer acalmar o nosso coração também, dizendo: olha, não se preocupe. É como que se Deus estivesse dizendo: o que é dele está guardado, pois eles estão trilhando o próprio caminho deles. Não é para que Abraão se enchesse de coragem e dissesse: vão amaldiçoar todo esse povo mesmo que fala mal de mim. Não, é que gerasse temor no coração dele e ele olhasse e dissesse: Senhor, tem misericórdia. Porque eu te garanto uma coisa: se você tivesse um breve vislumbre de um lago de fogo e enxofre, de um inferno eterno, você jamais desejaria isso para os seus inimigos. Jamais. Você jamais desejaria isso para o teu maior inimigo. E é por isso que o Senhor nos ensina a aprendermos a orarmos pelos nossos inimigos. Porque
aqueles que se distanciam do Senhor, aqueles que desagradam o Senhor, aqueles que estão à deriva de si mesmos, o final deles é terrível, é terrível. E é por isso que Deus diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Mas aqui, queridos, voltando, agora fecha parênteses, voltando para o cumprimento da promessa de Abraão, dentro das bênçãos de Cristo, daquilo que, coloca de novo aquele quadro para mim, antigo, o do passado, presente e futuro. Precisamos manter os nossos olhos nisso, porque em Cristo, tudo que diz respeito a mim e a você, está consumado. Em Cristo, tudo que diz respeito à nossa jornada de vida e de eternidade está resolvido. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Abra o seu coração para isso. A tua vida, a tua morte e a tua eternidade estão resolvidas. Estão resolvidas. A tua vida, a tua morte e a tua eternidade, se você fez de Jesus teu Senhor e Salvador, estão resolvidas. E é a partir desse lugar, tão somente desse lugar, de mais nenhum outro lugar, é só desse lugar, que nós poderemos ser resposta para o chamado de Abraão, que diz respeito às nossas vidas, na segunda parte do versículo 3, que vai dizer o seguinte: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você. Como que por meio de um homem, todos os povos da terra seriam abençoados, se eles nem nascido haviam quando Abraão morreu? Porque a promessa em Cristo Jesus, quando se cumpre e ela se prolifera, ela se multiplica. Ela se torna grandiosa para os 4 cantos da terra na grande comissão de Cristo. Portanto, vão pregando o evangelho, batizando e ensinando. Pregando, batizando, ensinando. Pregando, batizando, ensinando. Vão. E nesse vão, nesse ide, estamos eu e você. Fomos atingidos pelas bênçãos em Cristo. E somos portadores das bênçãos de Cristo. Para quê? Para nós mesmos? Também. Mas também para toda a terra ser abençoada. Para toda a terra ser abençoada. Mateus 5, 14, 16, no Sermão do Monte, Jesus diz para nós: vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, o Senhor nos convoca para essa missão. É por meio da fé, é na dependência da voz do Espírito Santo, é na certeza de que Ele fala e nós obedecemos. É por isso que somos abençoados, sabe para quê? Para abençoar. Somos abençoados em Cristo Jesus, que nossa vida, a nossa jornada esteja garantida, para que aí então a gente possa cumprir a vocação e o chamado que Ele nos conferiu. Sabe, queridos, é como um soldado que vai para a guerra. Ele recebe o treinamento dele, ele recebe o mantimento dele, ele recebe a munição dele, ele recebe a missão dele e ele vai para a guerra, porque a partir dele tudo está resolvido. Agora ele vai adiante para cuidar das coisas daquele reino que o comissionou.
E o Senhor nos chama desta maneira. Ele diz, olha, você foi atingido pela graça de Deus. A partir de agora, a tua vida está resolvida. Com dinheiro, sem dinheiro, com sobrenome, sem sobrenome, com saúde, sem saúde, com problemas, sejam quais das ordens que eles forem. Olha, está tudo resolvido. Está tudo resolvido porque agora você é nova criatura. Está tudo resolvido porque agora você é crente. Está tudo resolvido porque agora você é salvo. Você não estará mais no lago de fogo e enxofre para uma eternidade. Você agora morará no céu para todo sempre. Então agora sabe o que você pode fazer? Você pode sair em missão como alguém que escolhe, que decide viver a respeito de Deus, decidindo a intensidade da presença de Deus e da intensidade do mover que você participará do reino e da história de Deus, para que Ele então seja engrandecido através da tua vida. Sabe qual é o problema aqui? Posso falar? Posso? Obrigado. Alguém me disse pode. O problema aqui é que a gente não se satisfaz em Cristo a ponto de nos envolvermos intencionalmente e de maneira intensa no reino. Está aqui o problema. O problema é que quando Deus falou, farei de vocês um povo de que a terra será abençoada, muitas das vezes a gente continua, mesmo tendo recebido a graça de Deus, buscando as bênçãos periféricas, sem nos envolvermos com o reino. Eu não estou falando para você olhar para si com uma vista grossa e dizer, não, eu estou mal, mas eu vou fingir que eu estou bem. Não, não é isso. Mas se o teu coração estiver naquilo que te atingiu, e você compreender a altura, a largura, a profundidade da obra de Deus pela sua vida, ainda que você vá mancando, você vai. Ainda que você vá titubeando, você vai. Ainda que você vá tateando no escuro, você vai. Ainda que você não está com tudo no lugar, você continuará caminhando na direção dos planos de Deus e da história que Ele está preparando e fazendo através da tua geração. E a pergunta para nós nessa manhã é essa. O que é que Deus já está fazendo na minha geração, no meu tempo, nos meus dias, e que eu não estou fazendo parte com a intensidade que eu poderia? Essa é a pergunta nessa manhã. Porque graças a Deus, Abraão aceitou o seu chamado. Graças a Deus, Abraão olhou e disse, eu vou pela fé, e Hebreus vai dizer, de fato, que pela fé ele foi. Que pela fé ele creu, que pela fé ele caminhou. E eu e você podemos também trilhar essa jornada. Eu e você podemos. O que é que Deus quer fazer na nossa geração? O que é que Deus está fazendo na nossa geração? O que a Bíblia fala a respeito disso? 7 coisas rapidamente. Testemunhar Cristo ao mundo. Fazer discípulos. Manifestar o caráter de Cristo. Pode colocar o outro, por gentileza. Edificar a igreja. Fazer obras, confrontar as trevas e sofrer por Cristo quando necessário. Meus irmãos, use isso aqui como um filtro na tua vida. Se o que você fizer, você encontrar em um desses 7 tópicos, propósito, não tem como dar errado. Não tem como desagradar a Deus. Se o que você fizer está testemunhando Cristo ao mundo, ou está fazendo discípulos, ou está manifestando o caráter de Cristo, ou está edificando a igreja, ou está sendo obras, ou está confrontando as trevas, ou está sofrendo por Cristo quando necessário, pode ter certeza absoluta que Deus está se agradando da sua jornada. Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã. Lembre-se, para encerrar e para nós orarmos, você decidirá, você decidirá. Isso aqui vai muito além de um título na igreja, de um cargo na igreja, de uma posição na igreja. Não se preocupe com isso. A igreja, ela está o tempo todo buscando liderança e
projetando pessoas para a liderança. Não é disso, não tem nada a ver com isso. Isso aqui fala da tua essência, da tua essência. Você, mais ninguém. Não é o teu cônjuge, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu filho, não é tua filha, não são as desculpas, mas você decidirá a intensidade da tua participação na história de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante desse chamado tão sublime e tão nobre, onde o Senhor decidiu começar uma história de resgate através de um homem imperfeito, um homem já idoso, sem filhos, com uma mulher estéril, um improvável, Senhor, um improvável para ser colocado como um patriarca de uma história de redenção tua, para que chegasse até nós e nós aqui fôssemos alcançados, Senhor. Obrigado pelo sim desse homem. Obrigado pelo sim de cada um que permeou a multiplicação e a continuação dessa história, Senhor. Pois sabemos que é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem faz. Mas também sabemos, Deus, que a nossa intensidade define muito aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração e o fruto disso. Então eu oro por essa casa. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Eu oro por mim, eu oro por cada um, independentemente dos seus títulos na igreja, independentemente do seu tempo de cristianismo, independentemente do seu conhecimento de palavra de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor aumente a nossa intensidade. Eu oro para que o Senhor coloque em cada coração uma nova porção, uma nova medida, uma nova dosagem, para que ao olharmos para essa história extraordinária e ao olharmos pelas bênçãos das quais foram nos dadas por herança, nós tenhamos a plena convicção de que, Senhor, a nossa adoração, ela é digna de ser recebida. E a intensidade da nossa vida em adoração pode, Senhor, sim, sofrer alterações para melhor, para que Tu sejas engrandecido. E essa missão de sermos luz e bênção para toda a terra continue acontecendo em nome de Jesus. Usa-nos, usa-nos, usa-nos com ousadia, usa-nos com graça, usa-nos com direção, para que Tu sejas engrandecido em nome de Jesus. Amém e amém.